queridos! Estamos começando mais um programa Em Casa com Sandra Lima. E hoje com uma levita muito especial, que veio de longe, veio de Curitiba, para um bate-papo bem interessante. Ela que também é empresária, jornalista e é uma mulher de Deus que nasceu no berço evangélico. Hoje nós vamos conhecer ela. Então, minha amiga, me fale um pouquinho como foi a sua infância. Você nasceu em berço evangélico, Gleice? Nasci. Desde pequena, quando eu nasci, os meus pais já eram evangélicos. Meu pai era músico na igreja, minha mãe também sempre acompanhou meu pai, cantando nos corais. Então, eu já cresci tomando essa forma assim, de levita, de músico, A música está intrínseca em mim. Então, seus pais já eram evangélicos? Já. Eram pastores? Não, o meu pai sempre foi professor da escola dominical, sempre Que envolvido com bênção. ensinamento bíblico. E com a na igreja, teu pai? Meu pai era cooperador na igreja também. Assembleia de Deus? Na Assembleia de Deus. Ah. A princípio, quando eu era criança, nós éramos da Igreja Batista. Ah, certo. Porque nós morávamos aqui em São Paulo. Que bênção. Daí nós morávamos aqui, então nós éramos da Igreja Batista. Mas você nasceu em São Paulo ou não? Não, nasci em Goiuerê, no Paraná. Ah, no Paraná. E hoje você mora em Curitiba? Hoje, atualmente, moro em Curitiba. Certo. E na sua infância, quando você nasceu, aconteceu algum fato que marcou a sua infância? Como foi o seu nascimento? Sim, quando eu... Não quando eu nasci, mas um pouquinho depois depois de alguns meses, eu tive um problema muito sério de saúde. O que aconteceu com você? Eu tinha aquela doença que não desenvolvia o corpo, só a cabeça. Meu Deus! Então aí a minha mãe ficou muito desesperada, porque eu era filha única, era a primeira filha, né? Primeira filha. E ela, naquele desespero, resolveu apresentar ao Senhor. Glória a Deus. E disse: Senhor, se o Senhor der a vida para minha filha, se ela voltar a ter uma vida normal, glória a Deus, ela vai louvar o teu nome pro resto da vida dela. Que lindo, Gleice. E a minha mãe ali me entregou, sabe? Eu sempre te apresentou, me emociono Senhor. assim quando eu conto, porque foi um milagre que Deus operou na nossa casa. Glória a Deus. E aí a minha mãe me entregou e desde então eu, desde que eu me entendi por gente, eu canto. Aí você tinha meses quando tinha aconteceu essa enfermidade. Poucos meses. O Senhor operou. Aí o Senhor operou, você desenvolveu normalmente. O Senhor restituiu a minha saúde. Glória a Deus. Ficou perfeita. Perfeita, sem sequela nenhuma. Glória a Deus. Graças a Deus. E na igreja você sempre envolvida? Sempre atuante. Daí meu pai... Escola dominical. Como meu pai participava do coral, banda, então ele sempre me levava. Com 5 aninhos eu já ia pra igreja. Então seu pai já era músico? Acompanhando. Meu pai já era músico. Maestro de coral? É isso? Não, na época ele só tocava na banda. Tocava e na cantava banda. no coral. Qual instrumento teu pai tocava? Meu pai tocava trombone. Trombone de vara, né? Coisa linda, hein? Coisa mais linda. E ali você envolvida com a música, teu pai já era um músico, vivia tocando dentro de casa. Sim. Não é isso? Sempre com certeza. ensaiando, cantando, eu já imagino, porque meu pai também ele era músico, e meu pai dava aula na varanda de casa para os jovens adolescentes, aquele trombone de vara. Então, a gente já imagina, né? Sim. Porque quando tem um pai que toca, aquele barulho dentro de casa, mas é aquela benção, né, maravilha, Gleice? Maravilha. Aí você foi nascendo, sendo criada, crescendo no meio da música. E aí você termina se apaixonando, né? Porque, primeiro que você tem um chamado de Deus, né? É verdade. Deus confirma na sua vida aquele chamado. E aí você, no meio de pessoas que estão envolvidas com a música, com o instrumento, você se sente em casa, como eu tô me sentindo aqui em casa. Ai, que bom, um bate-papo bem legal. Bem legal. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Quando você foi aquela fase de adolescente, você chegou a se desviar, saiu da igreja, você sempre permaneceu na igreja? Não, graças a Deus eu sempre permaneci fiel na casa do Senhor. Graças a Deus. Os meus pais sempre me ensinaram e me instruíram muito bem no temor do Senhor. E eu fui uma adolescente que nunca tive vontade de experimentar o mundo. Graças a Deus. Foi separada por Deus. Graças a Deus. Assim, as pessoas, às vezes meus colegas dizem: vamos em tal lugar, vamos na festa tal, vai ter isso. Não, obrigada, não quero. Eu prefiro ir para a igreja, louvar o meu Senhor. E o que te chamava mais atenção na igreja? Porque você gravou agora, recente, mas na sua adolescência,
o que despertava mais você dentro da igreja? Você falou que foi maestrina também, regeu Fui. coral, é isso? Isso. Conta pra gente Na como realidade, assim, como eu sempre me envolvi com a música, o meu pai, então, desde de adolescente, ele começou a me ensinar música. Para eu também poder tocar ou ser maestrina de coral, como depois eu vinha a ser. Glória a Deus. Então aí, assim, eu comecei a aprender a música, daí comecei a aprender instrumento, eu terminei aprendendo clarinete, Clarinete? Ai, que lindo. teclado, toquei muito em casamentos, Ai, agora que não toco lindo. mais. Então você é uma cantora musicista, Sou. toca vários instrumentos. Aí, Teclado. E recentemente eu estava aprendendo violino. Olha, que top, Mas aí minha professora parou de dar aula e eu tive que interromper o estudo dos violinos. Então, antes de você se despertar para gravar um CD, você primeiro tocava na igreja, cantava no coral, regia grupos na igreja, é isso? Tanto que quando eu era adolescente, para a juventude, eu fui regente de jovens também. Fui regente de jovens, trabalhei com crianças, trabalhei com adolescentes, eu passei em todas as áreas. Você falou que foi professora da EBD? Fui professora da EBD. Que top! Tanto de crianças quanto de adolescentes. E, enfim, então eu me envolvi com todas as áreas. Uma trajetória verdadeiramente na presença de Deus, abrindo mão da sua vida própria para tudo isso. Chegou uma fase, então, que você resolveu estudar e ser jornalista. Como foi esse sonho? Conta pra gente conhecer um pouquinho mais da Gleice, para depois chegar no CD. Então, na realidade, assim, eu sempre tive um sonho de ter uma formação acadêmica. Certo. Mas como eu fiquei órfã um pouco cedo, com 20 anos eu fiquei órfã, meu pai faleceu. Foi. E aí ficamos só eu e minha mãe, porque eu sou filha única. Filha única. Aí eu tinha que trabalhar, para sustentar minha mãe, para ajudar a sua mãe. E aí eu não podia estudar. Meu Deus. Mas era um sonho. Fazer uma faculdade. Que eu tinha e aquilo eu falava, Senhor, mas Ardia se for no a coração. sua vontade, um dia eu sei que há de dar certo. Amém. E aí eu terminei me casando, um ano depois que meu pai faleceu, porque eu já estava namorando, daí terminamos noivando e casando. E aí a gente foi construir a nossa vida, né, nossa família, estruturarmos e tal. E daí o meu esposo queria também estudar, também não tinha formação acadêmica. Aí nós combinamos, então você vai primeiro e eu vou depois. Olha os planos de Deus, né? Aí fizemos essa troca. Ele foi primeiro, se formou e depois eu. Que bacana, um apoiando o outro. Meus filhos já tinha filhos, já tinha... Quantos filhos eu você tenho um casal. tem? Um casal. Tenho. Atualmente a minha filha está com 19 e meu filho com 12. Que lindo, glória a Deus. E aí... Aí tu fez o jornalismo. Aí eu resolvi fazer. Fez a faculdade. Prestei o Enem, fiz o Enem, passei e fui me formar. Lá mesmo estudar. em Curitiba? Lá mesmo em Curitiba. Fiz na PUC Paraná. Na PUC, que bênção. Aí... Sentiu uma mulher mais realizada. Que bênção, Gleice. Então você realizou o sonho fazendo a faculdade, né? Realizei. Realizou. E deixa eu te contar um segredo. Conte, aqui. amiga. Porque quando eu me decidi de fazer a faculdade, aí veio aquela dúvida. O que eu vou fazer? Que curso eu vou fazer? Olha. E orei ao Senhor e pedi. E aí, assim, eu tinha 5 opções. Eu escolhi 4, todas na área da saúde. Medicina, enfermagem, enfim. E a última eu não sabia o que colocar. Aí meu esposo disse assim, já que você gosta de falar com as pessoas, se relacionar, gosta de público, gosta de fazer amizade, por que você não faz jornalismo? Aí eu falei, sabe que é uma boa ideia? Aí terminei optando por jornalismo. E foi o que deu certo. Que bênção. Aí me formei. Ficou mais comunicativa, mais solta. Aprendi. Já era, né? Aí só agregou um pouquinho mais. Só fiquei um pouquinho mais falante, né? A gente já, mulher fala bastante, mas aí informação de comunicação. Aí ficou mais ainda, né? ainda. Que bênção. Mas foi uma bênção, assim, na minha vida. E você começou a cantar solo. Como foi que aconteceu essa mudança? Não é que você só cantava no coral, tocava instrumento, mas não cantava sozinha, ou cantava? Cantava. Desde a adolescente eu já cantava sozinha. Sim, na sua adolescência você já se despertou para cantar solo. Já. E você já cantava na igreja. Cantava. Qual foi a primeira música que você cantou, que todo mundo disse, nossa, que bênção? Todo mundo sentiu aquela unção. Você lembra? Menina, eram tantas que eu não me lembro. Lembra de uma canção que você cantou quando era novinha? Que era novinha. Nossa, que naquela época era tudo diferente, né? É. E assim, porque quando eu louvor passei... que marcou muito. Você cantou muito.
em alguma época da sua vida? Eu gostava muito de cantar aquela Eu estou contigo, ó meu filho. Shirley Carvalhais. Nunca te deixo sozinho. Ai, que louvor lindo, né? Sou o Deus que dos filhos sempre velo muito Ai, bem. que linda voz. E de ti não me esqueço tão bem. Ai, que lindo, Gleice. Esse é um deles, né? Eu lembro Tem muito desse vários. louvor. Aí tu começou sendo inspirada Isso. pelas músicas de Shirley Carvalhais. Chile, sempre cantei Chile, Lauriette. Lauriette. Lauriette eu cantei muitos É. também. Qual a música da Gostava Lauriette de que você cantar cantava muitos. muito? Um que eu Foi inspirada, então, nessas levitas. É, com a eu voz tinha bem aguda, né? Daí o pessoal dizia assim, como assim? Como você consegue cantar as músicas da Lauriette? Mas eu pegava assim, tranquilamente, E sabe? você tocava e cantava? Não, só cantava mesmo. Só cantava? Só cantava. Depois que você começou a tocar? Depois, mais pra frente, que daí eu comecei a aprender o instrumento e tocar, entrei na banda da igreja e tal, Que né? dom maravilhoso, que lindo. Mas assim, aí... Uma que eu gosto de cantar também muito, é uma outra da Shirley. Da Shirley. Também, que sempre o pessoal pede pra eu cantar, né? Quando eu não tô cantando os meus, eles pedem pra cantar Agora tem que aquele. cantar os seus, Agora né, tem que amiga? cantar os meus, mas de vez em quando, eles pedem pra cantar o da Shirley. Da Shirley. Que é aquele... Grande amiga, Shirley. A amiga, eu amo os hinos da Shirley, agora me escapou o hino dela aqui. Depois você vai lembrar. Horas difíceis você passa em conflitos e já não sabe nem mesmo o que fazer. Esses dias Ai, que louvor maravilhoso. pediram na igreja pra cantar. Tua voz é muito linda, amiga. Obrigada. Fiquei feliz de ouvir aí uma canjinha. Então. Você participou de festival também? Participei Fala um pouquinho, de como que foi? 2 festivais. É? Lá em Curitiba mesmo? Um que eu participei foi em Telêmaco Borba, que é a cidade onde meu esposo, é a cidade natal do meu esposo, né? E o outro eu participei em Curitiba mesmo, que foi nesse festival que eu fiquei em segundo lugar. Ah, foi aí que você se Foi em despertou para gravar um CD. 2003. Na realidade, Foi. o sonho já vinha de muito tempo, né? Já tinha um sonho, um Assim, desejo. porque a minha vida, desde pequena, o Senhor já tinha promessas na minha vida. Então, assim, o Senhor vinha de tempo em tempo confirmando aquelas promessas. Mas a gente fica na expectativa, né, Sandra? Porque a gente não sabe o tempo de Deus, porque eu sempre digo que o nosso tempo é o tempo Cronos e o tempo de Deus é o tempo Kairos. Amém. Né? Então, assim, você sabe que tem uma promessa, você tem aquela expectativa, mas você tem que esperar o tempo de Deus. Tem até a certeza, mas tem que esperar o Tem a tempo certeza, dele. mas você não pode querer atropelar as coisas. Dizer, não, eu vou Concorda, fazer. amiga? É isso aí. Né? Isso é você, quando você confia totalmente em Deus, fica aí uma deixa, um exemplo. A sua confiança, ela tem que estar totalmente em Deus. E uma confiança tão grande que saber que vai acontecer no tempo dele. Então não precisa atropelar ninguém, não precisa querer passar a perna em ninguém, não precisa querer atropelar ninguém e nem se vender. Tá? Seja fiel a Deus e saiba que o que Deus prometeu, aquilo que queima e arde o seu coração, vai acontecer. Então é no tempo dele, não é no seu tempo. Isso é importante. Porque muitas das vezes, Gleice, a gente se apressa. Ah, não, porque Deus tem uma chamada comigo, eu vou fazer. E quer fazer por si mesmo. Aí dá tudo errado, você fica frustrado e as coisas não andam. E eu louvo a Deus porque você tinha essa convicção, estava atuando na igreja, tocando instrumento, louvando, cantando os hinos de Shirley, de Lauriette, mas você esperou o tempo de Deus. Aí você participou do festival de música. Participei desse Ganhou em festival. segundo lugar. Ganhei em segundo lugar. Só que assim, como eram vários participantes de várias denominações, quem ganhou em primeiro lugar era um outro rapaz da igreja adventista. E aí, então, nós terminamos dividindo o CD em 2. Certo. Então chegou a gravar. Chegamos a pelo gravar um festival. CD demo, né? Ai, que lindo. Mas já foi uma grande experiência ímpar. Nunca tinha ímpar. entrado no estúdio. Uma grande realização para Meu você. Deus, Ouvir eu a vou sua pro voz. estúdio, vou me ouvir cantando. Aí quando você Deus. se ouviu, tu ficou feliz. Nossa, ficou emocionada. Foi, né? foi assim, foi um momento ímpar, né? Só que ainda não era O teu CD. o meu ainda, né? Certo. Sozinha. E aí, como que foi para acontecer a gravação deste CD? Como surgiu esse tempo? Então,
Aí quando foi no ano de 2014, Depois do festival já. bem depois, Bem depois. foi em 2003 o festival que eu participei. foi Aí bem. já estávamos em 2014. Olha aí, tá vendo? Olha o tempo Olha que o passou. tempo. Deus te preparando para te dar um filho. Porque um Exatamente. CD é um filho. Exatamente. Né? Não adianta só gravar e largar esse filho abandonado. Porque Deus vai cobrar. Porque eu vejo muitos levitas, Gleice, que faz isso. Ele tem um sonho, ele quer gravar, aí grava, há um investimento nessa pessoa, todo um trabalho, que às vezes Deus usa até alguém, ou uma gravadora, ou usa um empresário. Depois que gravou, aí larga, abandona, né? E então você esperou Deus te preparando para a realização desse sonho, que é o CD. Porque depois que grava, tem todo ainda um processo. Sim. Você saiu de Curitiba para estar aqui em São Paulo, né? No estúdio da TV Ademute. Hoje ela vai gravar também na TV Hit, que aqui a gente fala tudo, aqui não tem esse negócio, porque é outra TV. Ela vai gravar hoje na TV Hit, Noite com os Adoradores. Então, o quê? Você tem que abrir mão da sua vida, você tem que abrir mão de muitas coisas para cuidar desse filho. Como foi para chegar, Gleice? Conta pra gente essa experiência de você chegar para gravar o seu primeiro CD. Ele é independente? É independente, Sandra. Então, até fazendo um adendo aqui, como eu estava pensando aqui, quando eu terminei de me formar, eu pensei em seguir minha carreira profissional. Aí eu pensei assim, não que eu estivesse deixando as promessas de Deus de lado, mas eu pensei, enquanto não chega o CD, eu vou seguir um outro caminho. Certo. Me formei em jornalismo, arrumei um estágio como jornalista. Foi uma experiência ótima para você e também. E fui começar esse estágio. Que lindo. Só que Deus é tão maravilhoso que eu cheguei nesse estágio, fiquei acho que 2, 3 dias só. Deus não deixou eu ficar. Deus não deixou. Eu comecei a passar mal no jornal, penso que eu pensei que eu ia morrer. Deus, quem tem chamada não adianta, eu pensei que né, eu ia amiga? morrer. Não adianta fugir, Aí né? eu ouvi assim claramente a voz do Espírito Santo aqui, não é o seu lugar. Meu Deus. Aí eu fiquei entre a cruz e a espada. Deixo o estágio e vou para casa. Meu Deus. Mas é como eu estava falando para você. Aquele que te chamou, Aleluia. ele garante a tua vitória. Glória a Deus, que é isso. E aí eu falei assim, então tá, Senhor, se o Senhor não me quer aqui, não quer que eu siga carreira profissional, eis-me aqui. Então o Senhor vai agir de conforme a sua vontade. Meu Deus, muito forte. Aí naquela semana, Essa experiência com Deus, eu né? tinha uma festa para cobrir, que lá nós temos a festa da uva, que é em Colombo. Ah, é? E aí a minha chefe chamou e falou assim, ó, você vai cobrir um dia na festa da uva. Fazer reportagem. Fazer né? reportagem. Como E tinha jornalista. trabalho na minha igreja de mulheres. E eu tava entre a cruz e a espada, porque eu queria ir no trabalho das mulheres e não queria ir na festa. Eu queria atuar como jornalista. Não. Que preferia O meu coração tava mais lá do na que obra cá. de Deus. Eu sei como é isso, Sabe amiga. como que é, né? Você Sei, entende? eu entendo. Aí eu falei assim, tá bom, então se a senhora quiser que eu vá, eu vou, né? Aí ela falou, mas eu queria que você fosse sexta-noite. Eu falei, mas é a abertura do trabalho das irmãs da igreja. Não dá pra eu ir durante o dia, no sábado. Tentei negociar com ela. Ela não quis. Ela falou, tá bom, vou pensar. Se eu resolver, eu te ligo. Tá bom. Fui pra igreja, feliz da vida, meu coração regozijando. Optou pela obra de Deus, deixou Cheguei lá. na igreja, o pastor falou, o que você tá fazendo aqui? Laura, você tá trabalhando? Eu falei, não, pastor, eu vim pro banquete espiritual. Amém. Trabalho, eu fiquei sem Glória a Deus. Sei que ela terminou não me ligando e eu terminei não ficando lá. Deus não permitiu que eu ficasse. Deus não permitiu que você trabalhasse como jornalista, né? Fez a faculdade. Aí, então, daqui a pouco você vai falar como foi para você entrar no estúdio, como foi que surgiu o repertório, como foi para a realização desse sonho, e vai falar um pouquinho do seu lado empresarial, Vou falar. né? Que você tem uma loja que chama Glaze Modas. Glaze Modas, né? Que lindo. A gente aqui nos bastidores já perguntei algumas coisinhas para ela. Então daqui a pouquinho a gente volta. Vamos tomar um cafezinho, amiga? Vamos, Enquanto já isso, voltamos. já a gente volta com Em Casa com Sandra Lima.